Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Que a paz do Eterno alcance você, independente de religião ou credo religioso, seja você evangélico ou não evangélico, crente ou não crente, seja você espírita, católico, kardecista. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz do Eterno te alcance. E a meditação que eu quero trazer no dia de hoje está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, eu vou me abster aqui ao versículo 19 em diante, onde fala sobre a verdadeira adoração. E a meditação que eu quero levar você no dia de hoje é justamente baseado nisso. Será que temos sido verdadeiros adoradores? Ou não temos sido meros frequentadores de igreja ou meros religiosos? Será que verdadeiramente a sua vida tem sido uma verdadeira adoração? Você tem sido para Deus um adorador por excelência? Tenho aqui minha Bíblia aberta então no versículo 19, onde diz assim, ó, a mulher de Samaria, na samaritana, diz para Jesus, numa outra ocasião, eu falei sobre esse episódio da mulher de Samaria, onde Jesus se apresentou a essa mulher no poço de Jacó. E aqui no versículo 19 diz assim, ó, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela diz isso baseada no que Jesus falou para ela acerca do que ele falou acerca da vida de pecado, a vida errônea que aquela mulher levava. Então ela viu Jesus como um profeta justamente por causa disso, porque Jesus fala para ela em detalhes a vida de pecado, a vida errada que ela levava, porque ela era uma mulher adúltera. Quando fala dos maridos que ela já havia tido. Então eu estou lendo aqui, dando a explicação desse versículo 19, para que não fique vago então a interpretação de todo o texto que eu vou continuar lendo. Aí no versículo 20 ela diz assim, ó, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Por que Jesus disse isso? E a gente já pode trazer uma meditação em cima desse versículo 20 e versículo 21. Jesus quis dizer para ela porque os samaritanos naquela época não se davam com os judeus justamente por causa de disputas religiosas. Os samaritanos tinham como de costume adorar a Deus no Monte Gerazim. E os judeus adoravam a Deus no Monte Moriá, então em Jerusalém. Então havia ali divergência entre eles, uma disputa religiosa entre os judeus e os samaritanos. Eu não vou me abter a isso, porque senão a mensagem vai ficar muito longa. Mas para que você possa entender na íntegra o que eu vou falar, para que você possa então ter uma meditação completa, o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, que não era o lugar que poderia fazer de uma pessoa um verdadeiro adorador. Trazendo isso para os dias de hoje, a meditação que eu quero trazer em cima desses dois primeiros versículos que eu acabei de ler, é justamente a seguinte: não é uma igreja, não é uma instituição religiosa, que fará de mim ou de você um verdadeiro adorador. Quantas são as pessoas que elas carregam dentro do seu coração dogmas, costumes religiosos, e elas acabam entrando numa disputa como os samaritanos e os judeus, dizendo não, que a interpretação da minha igreja é a certa, porque a minha igreja é a certa. Eu quero dizer para você que não é a sua igreja, independente da igreja que você faça parte, seja ela Batista, Nova Vida, Universal, Assembleia de Deus e tantas outras que eu poderia aqui colocar como exemplo, que vai fazer de você um verdadeiro adorador. Porque existem pessoas que estão dentro da igreja, ou dentro de igrejas há anos, e ainda não se tornaram verdadeiros adoradores. E baseado em que eu digo isso? Você vai ver aqui na palavra. No versículo 22, Jesus disse assim, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer para aquela mulher? E baseado no que eu acabei de falar, que não é uma instituição religiosa ou placa de igreja A, B ou C, que vai fazer de você um verdadeiro adorador. Porque muitas são as pessoas, eu falava até isso na mensagem que eu gravei anteriormente, que elas procuram demonstrar para outras pessoas algo que no íntimo elas não são para Deus. Eu fiz até essa pergunta. Será que você tem sido para Deus aquilo que você tem procurado demonstrar ser para outras pessoas? Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os membros da sua igreja. De repente você seja um pastor, ou você obreiro, diácono, presbítero, enfim, ter você um cargo eclesiástico dentro da igreja. Será que você tem sido para Deus aquilo que você tem procurado? Vou bater nessa tese novamente. Aquilo que você tem procurado ser para outras pessoas? De repente as pessoas que te olham dentro da igreja até têm uma visão ótica espiritual de que você seja uma pessoa espiritual religiosa. Mas eu pergunto, no seu íntimo você tem sido uma pessoa que verdadeiramente tem prestado essa adoração, tem sido um adorador por excelência? Foi o que Jesus disse para aquela mulher. Ele disse, vós, né? Olha só o que ele diz aqui no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Ou seja, você pode estar cercado de pessoas que intitulam você como uma pessoa religiosa, como um adorador. De repente, Deus está falando agora com pessoas que até louvam a Deus, sejam levitas, mas que para Deus você não tem sido um verdadeiro adorador. Ou seja, você tem adorado de boca, com seus lábios, mas há um Deus que você ainda não conhece. Foi o que Jesus disse para aquela mulher de Samaria. E mais adiante ele diz assim, ó, a Bíblia vai dizer que a mulher disse assim, versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Eu vou pegar um gancho nessa primeira frase que ela fala para Jesus. Eu sei, né? São aquelas pessoas que elas são tão vaidosas ou autossuficientes que elas dizem tudo eu sei, eu faço, eu farei, eu fiz. E enquanto você não se esvaziar desse eu, quando eu coloco essa palavra eu digo que para que Deus faça de você um adorador por excelência, é necessário que você venha se esvaziar desse eu. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou obreiro, eu sou diácono. Porque para Deus, aos olhos de Deus, você não é nada. O que realmente o Senhor procura, como Jesus disse para aquela mulher de Samaria, são os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. E quando eu falo de verdadeira adoração, talvez você se pergunte, mas o que seria então essa verdadeira adoração? Eu pego um gancho lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 20, eu vou ler só um versículo, mas você depois pode estudar na sua casa o contexto todo, que a Bíblia é para ser lida não somente um versículo, mas todo um contexto para que você tenha um entendimento. Mas como eu estou fazendo só, pegando um versículo como referência, a Bíblia vai dizer que Davi, o profeta Natã, falou trouxe à tona então o pecado que Davi havia cometido com a mulher de Urias, e disse que o filho que nasceria entre ele e Betseba iria morrer. Davi começou a jejuar, começou a orar, ele não se alimentava, ele se prostrou diante de Deus para que então ele de repente pudesse mudar aquilo que Deus havia determinado. E Natã trouxe essa mensagem dizendo que o filho dele morreria, o filho que ele teve com Betseba, a mulher que era a mulher de Urias. E Davi se prostrou, Davi estava triste. E a Bíblia diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu gostaria também de frisar algo aqui, para que você possa entender. Muitas são as pessoas que dizem, será que Davi era um homem sobrenatural, isento de pecado? Não, Davi era como eu e você.
um homem carnal, sujeito aos mesmos erros, tanto que nesse episódio aqui, Davi comete um grave pecado de adultério. Ele se deita com a mulher de Urias e tem um filho com ela, e Natan disse que ele iria morrer. Então Davi, para não prolongar a mensagem, ficar muito longa, ele estava triste, agoniado, angustiado. E a Bíblia vai dizer que até os seus servos, quando o filho veio a morrer depois de 7 dias, ficaram temerosos de dar aquela notícia a Davi, com receio de qual seria a reação, porque ele já estava tão triste. Mas olha só o sentimento de um verdadeiro adorador como é. Mesmo ele sendo falho, mesmo você não sendo uma pessoa perfeita, eu não estou dizendo que os verdadeiros adoradores são pessoas perfeitas, não. Mas Deus olha para o coração. E olha só o que Davi ele fez quando ele recebe a notícia que o seu filho havia morrido. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste e entrou na casa do Senhor e o adorou. Lembra quando eu falei para você o que eu teria que fazer então, o que sentimento eu deveria mostrar a Deus para que eu fosse um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador não é aquele que adora a Deus só quando tem todas as respostas das suas orações. O verdadeiro adorador não é aquele que adora a Deus quando tudo vai bem. Mas o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus mesmo passando pelo deserto, mesmo passando pelo vale, mesmo quando ele tem falta de alguns recursos, quando tudo está dizendo não para ele, ele continua sendo um verdadeiro adorador. Lembra que eu falei lá no início, que de repente você é uma pessoa que você demonstra ser para as pessoas algo, mas que no seu momento de intimidade com Deus você não é? Se Deus olhar para dentro de você de repente hoje, ele não tem visto esse verdadeiro adorador? A meditação que eu trago para você é justamente essa. Será que nós temos adorado a Deus com excelência? Quando eu estava meditando sobre adorador, para que você possa entender, de repente você é uma pessoa primária na fé, quer dizer prestar culto a alguma divindade. Então quando eu me faço adorador, eu presto culto a essa divindade que é Deus. E quando eu falo de excelência, a excelência quer dizer excessivamente bom, ou com ótima qualidade. Ou seja, será que no meu íntimo o culto que eu tenho prestado a Deus tem sido excessivamente bom? Ou eu tenho procurado prestar esse culto bom a Deus? Ou eu sou aquela pessoa que só tem adorado a Deus nos momentos bons, quando eu recebo sim? O que fez de Davi o verdadeiro adorador foi justamente ter esse sentimento no seu coração, que mesmo não tendo ele uma resposta positiva daquilo que ele estava pedindo a Deus, o filho morreu, mas ele continuou adorando a Deus. Ele continuou sendo um adorador, ele continuou com o seu coração amando a Deus do mesmo jeito. Em outras palavras, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, se fechar, ele é Deus. Se a doença vier, ele é Deus, se a cura vir, ele é Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, pelas circunstâncias que os meus olhos podem ver, mas eu adoro pelo que ele é para mim, pelo que ele significa para mim. E para me concluir a palavra, eu volto lá no Evangelho de João, onde Jesus se revela àquela mulher e diz assim, ó, versículo 25. Versículo 25, ela diz, né, quando eu falei sobre ela, falou do eu, do Messias que viria. Jesus disse no versículo 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que te falo. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher saiu dali maravilhada, e através do testemunho dela, muitos samaritanos naquela época, eles se converteram então àquela pregação de Jesus, ao cristianismo. E eu pego um gancho em cima disso porque eu vou dizer algo para você muito forte. Os verdadeiros adoradores, eles se tornam até luz no caminho daqueles que andam em trevas. Veja que o testemunho daquela mulher de Samaria, a Bíblia vai dizer mais adiante, que converteu a muitas pessoas. Ou seja, não foi necessário ela querer demonstrar algo
que até então ela não era, né? Mas veio a se tornar porque Jesus se revelou àquela mulher. Muitas das vezes nós queremos demonstrar algo que nós não somos no nosso íntimo para Deus. Deus deseja fazer de você um verdadeiro adorador. Deus deseja se revelar a você como se revelou àquela mulher de Samaria, aquela mulher samaritana. O Senhor deseja colocar dentro de nós um coração de verdadeiros adoradores, que o adorem não somente por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. É isso que é ser um verdadeiro adorador, um adorador por excelência. É adorar a Deus independente das circunstâncias. Eu amo, eu o adoro acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, acima daquilo que os meus olhos naturais podem ver. Se Ele faz, eu amo. Se Ele não faz, eu amo do mesmo jeito. Essa é a meditação que eu gostaria de deixar para você no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, no nome do Senhor Jesus.